Gostava de falar convosco sobre o tempo. Não é o tempo da meteorologia, nem a chuva ou a neve, mas gostaria de falar convosco nesta manhã acerca do tempo e sobre a importância de nós esperarmos em Deus. Ok? Antes disso, dê um toque ao seu vizinho e diga-lhe assim: agora é para ouvir a palavra de Deus. Ok? Diga-lhe só isso, não precisa dizer mais nada. Gostaria de falar convosco sobre o tempo e sobre a importância de nós sabermos esperar em Deus. Há muitos lugares onde nós vamos, onde temos que ficar numa sala de espera. Eu não sei se vocês gostam de estar numa sala de espera, mas quando eu tenho que ir a algum lugar e há aquelas máquinas com aquelas senhas que nós temos que tirar um número, eu estou sempre curiosíssimo para saber qual vai ser o meu número, mas devo dizer-vos que às vezes fico extremamente deprimido quando percebo que faltam 15 números, que faltam 20 números, que faltam 25 números. Eu creio que ninguém aqui gosta de esperar, a não ser aqueles que não têm muita coisa para fazer e têm tempo para esperar o tempo que for necessário. Mas a verdade é que em Deus também existe uma sala de espera. E a sala de espera do Senhor muitas vezes é um lugar difícil de se estar. A sala de espera do Senhor muitas vezes é um lugar que nos causa grande incómodo, traz-nos grandes dificuldades, vêm muitos pensamentos ao nosso coração, surgem muitas tentações na sala de espera do Senhor. Mas eu gostaria que nós pudéssemos aprender nesta manhã, e à luz da palavra de Deus, lembrarmos que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, e eu repito, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, Deus está no controle do tempo e do momento. Vocês estão cá? Digam lá comigo, quando Deus está no controle da minha vida, Ele está no controle do tempo e Ele está no controle do momento. E deixa-me dizer-vos o seguinte: se nós pensássemos nisto mais vezes, se nós refletíssemos esta verdade de Deus mais vezes, andávamos menos ansiosos, dormíamos melhor, descansávamos melhor, vivíamos menos tensos na nossa vida e no nosso estado de espírito. Porque a verdade é que, à luz da palavra de Deus, entendemos e aprendemos que Deus está no controle do tempo. E Deus também está no controle do momento. Algumas pessoas por vezes perguntam: qual é o tempo certo? Qual é o tempo certo para eu ver resposta à minha oração? Qual é o tempo certo para eu ver a resolução deste problema? Qual é o tempo certo? Irmão e irmã, o tempo certo não é o meu tempo. O tempo certo não é o seu tempo. O tempo certo é o tempo de Deus. E o tempo de Deus vai se cumprir. Sabem que uma das coisas que aprendemos em Deus é que as situações da vida, que muitas vezes aparentemente virem até nós para nos destruir, na verdade fazem parte de um plano minuciosamente elaborado para Deus nos abençoar e para Deus cumprir em nós a sua vontade. Costuma-se dizer que Deus escreve direito por linhas tortas. Muitas vezes os caminhos de Deus vão para além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Situações que experimentamos hoje, que não compreendemos hoje, mas que entenderemos um dia e que compreenderemos um dia, porque temos um Deus que não apenas é Deus, é Pai. E que quando a nossa vida está nas suas mãos, Ele está no controle do tempo e Ele também está no controle do momento da nossa vida. Irmão e irmã, que estás à espera de uma resposta à tua oração, que estás à espera de uma resolução de um problema que estás a atravessar, lembra-te que o tempo certo é o tempo de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo capítulo 40, versículo 1. Livro dos Salmos, capítulo 40, versículo 1. E nós vamos ler do versículo 1 até ao início do versículo 4. Salmo 40, versículo 1 até o versículo
4, o início do 4, diz assim. Os irmãos abriram? Esperei com paciência no Senhor. Vocês já repararam qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? Esperei. Esperar. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem, ou feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então estamos a falar acerca de tempo e acerca da importância de nós sabermos esperar em Deus. E a Bíblia alerta-nos e desperta-nos nesse mesmo sentido. O salmista, não apenas aqui, mas em muitos lugares, nós podemos ver esta palavra acerca da importância da espera. Muitas vezes vem na Bíblia a expressão espera no Senhor, descansa nele, confia nele. E a palavra de Deus, o texto que lemos diz, esperei com paciência. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 18, ele dizia, bem-aventurados todos quantos nele esperam. Por que razão nós temos tanta dificuldade em esperar em Deus? Nós temos dificuldade em esperar em Deus porque, eu tinha aqui o versículo, mas assim vocês abriram a Bíblia, eu esqueci-me dele, mas ao mesmo tempo vocês usaram a vossa Bíblia. A razão por que é difícil esperar é porque a vida tem momentos difíceis, dias sombrios, pressões, provações. O salmista, ele sentia-se como num lago horrível, como num charco de lodo. Eu não sei se alguém aqui já caiu dentro de lodo, mas o lodo é quase como as areias movediças. Quanto mais nos mexemos, mais nos afundamos. Quanto mais nós tentamos nos escapar, fugir, mais nós ficamos presos e impedidos de prosseguir. E às vezes na vida nós sentimos exatamente a mesma coisa. O salmista sentia exatamente a mesma coisa. A nossa dificuldade em esperar está no facto da vida ter momentos que nos esticam. Momentos onde nós nos sentimos, por vezes, com grande angústia no coração, sem saber o que fazer, como livrarmos-nos de determinada situação. Muitas vezes a vida tem momentos de tentações onde nós percebemos que estamos prestes a tomar uma decisão errada, a dar um passo errado, que vai destruir a nossa vida ou a vida da nossa família. Muitas vezes surgem lutas relacionadas connosco, ou lutas relacionadas com alguém a quem amamos e que está próximo de nós e por isso também sofremos. A vida tem momentos negros e sombrios e todos nós já os tivemos na vida. Eu nunca pensei vir a perder um filho e perdi um filho. A vida tem dias e momentos sombrios, complicados, que às vezes nós não temos respostas, nem entendemos tudo quanto estamos a viver. Mas a verdade é que é aí que nós precisamos de entender, à luz da palavra de Deus, o fator tempo. Uma das coisas que nós podemos ver na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é o fator tempo. Quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, o que é que aconteceu no início de todas as coisas? Deus criou os céus, a terra, o mar, tudo quanto neles há, e criou também o ser humano, o homem. Sim? Um pouco mais tarde criou também Eva para estar junto de Adão. Mas vocês acham que Deus tinha o poder de, num segundo, criar todas as coisas? Deus tinha esse poder? Porquê? Porque é Deus, é onipotente, tem todo o poder, tem toda a autoridade. E Deus, tudo o que fez em 7 dias, assim, só, com um estalar de dedo, Deus poderia fazer tudo quanto fez. Mas foi assim que Deus escolheu fazer? Não, pois não. Houve um processo, diga lá comigo, processo. Houve um processo. Tudo começou com o trabalho de um dia.
E depois trabalho de outro dia, e depois trabalho de outro dia, e depois trabalho de outro dia. E foram 7 dias os dias da criação. Quando nós olhamos para a vida de tantos homens e mulheres da Bíblia, por exemplo, Abraão, vocês conseguem imaginar as lutas que iam na cabeça de Abraão quando Abraão ouvia de Deus que a sua descendência seria tanto como as estrelas do céu, como a areia, que a sua descendência ia estar espalhada por todo o mundo, que ele ia ser um homem extremamente abençoado, Deus ia fazer dele uma grande nação. E de repente Abraão não consegue ter filhos. Parece que uma coisa de alguma maneira não estava relacionada com a outra. Como é que era possível Deus dizer que faria de Abraão uma grande nação e queria abençoar a sua descendência se Abraão e Sara não podiam ter filhos? E às vezes nós sentimos-nos assim na vida. Vimos à igreja, lemos a palavra de Deus, há promessas que vêm ao encontro da nossa vida e das nossas necessidades, mas lá está os momentos tristes, sombrios, difíceis, complicados que testam a nossa vida. E que, por momentos, nós não experimentamos aquilo que Deus diz que é e aquilo que Deus diz que promete que faz. E isso, muitas vezes, pode trazer lutas à nossa vida como as que surgiram na vida de Abraão. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Será que Deus se atrasou com Abraão? Com que idade é que Abraão teve um filho? Aos 100 anos. Uau! Houve um fator de tempo na vida de Abraão? Houve sim. Mas Deus falhou com ele? Não. Simplesmente Deus não agiu. Foi quando quê? Quando Abraão pensava que Deus iria agir. Abraão pensou, a partir do momento que ouviu a promessa, que a promessa se ia concretizar assim porque Deus falou. Mas a verdade é que houve aqui um fator tempo. Nós olhamos para a vida de Josué, um conquistador, um homem de guerra, um homem de batalha, alguém que pegou na direção e na liderança do povo, substituindo Moisés, e que guiou o povo durante muitos anos e em muitas conquistas. Até que chegou à cidade de Jericó, que tinha grandes muralhas, uma cidade bastante fortificada. O que é que ele disse? Ele disse que o que é que o Senhor lhes iria dar aquela cidade. Eu pergunto, será que Deus tinha o poder de, num estalar de dedos, destruir aquelas muralhas e eles conquistarem aquela terra? Tinha ou não tinha? Mas foi isso que aconteceu? Não. Eles durante 7 dias tiveram que rodear a cidade e ao 7º dia tiveram que fazê-lo por 7 vezes. Vocês o que é que há a aprender aqui? O que é que há a aprender aqui? Há a aprender que, de facto, Deus é um Deus que tem um tempo e um momento. E nós precisamos de entender o nosso papel. Nós precisamos de entender o nosso lugar. Quem somos nós, o barro, para refilarmos com o oleiro que nos criou e dizer: Deus, tens que agir agora. Quem somos nós que do pó viemos, para o pó voltamos? Não somos assim tão fortes, não somos assim tão tudo. A verdade é que nós entendemos que Deus respeita um fator chamado tempo. Deus tem um tempo, Deus tem um momento para agir e para intervir. Quantas vezes encontramos em Jesus a expressão: ainda não é chegada a minha hora? Vocês já repararam que nós olhamos para os Evangelhos, vimos o nascimento de Jesus Cristo, depois vimos ali um momento em que Jesus foi a Jerusalém quando tinha 12 anos de idade, e depois o que vimos, novamente, é Jesus já no seu ministério. A partir dos 29, 30 anos, supõe-se, não há certeza clara a respeito disto, onde Jesus teve 3 anos e meio com os seus discípulos cumprindo ministério. Mas, entretanto, há ali uns anos de vazio. Há ali uns anos onde nós não temos relatos do que aconteceu. Não há relatos de milagres, não há relatos de manifestações sobrenaturais, não há relatos de leprosos a serem curados, de cegos a ver. Jesus, até quando veio a este mundo, Jesus teve um tempo e Jesus teve
um momento. Certo dia, Jesus contava uma parábola aos discípulos acerca de um homem que tinha muitos planos para o futuro. E ele dizia, bom, eu vou construir uns celeiros maiores, e eu vou comprar, e eu vou fazer, e eu vou conseguir, e eu vou alcançar. O que é que Jesus chamou a esse homem? Jesus chamou esse homem de louco. Esta noite te pedirão a tua alma e o que tens para quem será. E na verdade é o que acontece na nossa vida. Quando nós fazemos planos para nós mesmos, para o nosso futuro, sem contar com Deus, sem contar com a direção e com a vontade de Deus, estamos também, de alguma maneira, a ser loucos. Quando nós olhamos para o dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes foi um reflexo de 10 dias de oração. O Senhor ele não lhes disse que eles tinham que orar 10 dias para então depois vir o derramamento do Espírito Santo. Jesus não disse isso. O que ele disse foi, esperai em Jerusalém para que eles recebessem o poder do céu, esperassem em Jerusalém até que recebessem esse poder para serem testemunhas para onde quer que fossem. Foram 10 dias, podiam ter sido 20, podiam ter sido 30, mas foram 10. Olhem os discípulos cansarem-se de orar e buscar a promessa do Pai e desistirem ao 9º dia. Provavelmente aquele dia de Pentecostes não estaria realizado. Isto para dizer que o quê? Que tudo na Bíblia e tudo em Deus tem um tempo e tem um momento determinado. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de entender que é importante saber esperar. Diga lá comigo, eu preciso de saber esperar. E nós não gostamos disto. Nós vivemos na era do já, do agora. Nós vivemos na era de que queremos alguma coisa, compramos ou adquirimos, ou vamos ou fazemos, porque nós não gostamos nada da sala de espera do Senhor. Todos nós temos sonhos, desejos, necessidades, ansiedades. E muitas vezes torna-se difícil esperar em Deus. Mas sabem que a nossa tendência, quando isto acontece, a nossa tendência natural, e os irmãos prestem atenção neste sentido, a nossa tendência natural, quando estamos à espera que Deus intervenha ou responda, e parece que não há meio da resposta vir, a nossa tendência natural é querermos dar uma ajuda a Deus. A nossa tendência natural é dizermos, bom, já que Deus não age, olha, eu vou avançar. Olha, eu vou decidir. Olha, eu vou fazer alguma coisa. Olha, pronto, olha, Deus não responde. Deus não há meio de mostrar o caminho que eu tenho que seguir. Olha, eu vou decidir e pronto. Achamos que Deus se distraiu. Achamos que Deus tem mais em que pensar. Mas, irmão e irmã, deixem-me dizer-vos, isso não é verdade. Quando nós olhamos para um rebanho de ovelhas, sabe o que é que nós vimos? Um rebanho de ovelhas. Mas quando um pastor olha para o rebanho de ovelhas, sabe o que é que o pastor vê? Cada ovelha. Irmão e irmã, o Senhor ele conhece-nos individualmente, não é coletivamente. Ainda que é importante estarmos coletivamente. Mas o Senhor ele conhece a nossa vida. O Senhor ele conhece os nossos anseios, as nossas orações, as nossas necessidades. O Senhor ele conhece os momentos em que, por alguma tristeza da vida, as lágrimas nos escorrem dos olhos, sem que ninguém veja, sem que ninguém se aperceba. O Senhor ele sabe as vezes que damos voltas na cama a pensar nisto, naquilo, naquilo outro, como é que vamos resolver, como é que vamos tratar. Deus ele conhece a nossa vida e as nossas necessidades, porque Ele é Pai. Ele conhece os nossos anseios, Ele conhece o que vai dentro de nós. E, irmão e irmã, Deus não se distrai. Deus não se esquece de nós. Sabem que quando nós falamos sobre a importância de saber esperar, nós precisamos de nos lembrar que há um perigo nesta espera. O perigo da precipitação. O perigo de acontecer aquilo que eu dizia há pouco, querermos dar uma ajuda a Deus. E deixem-me lembrar-vos nesta manhã o exemplo de 2 homens. O primeiro homem, Saul, e o segundo, Jó. 2 homens. Um escolheu não esperar em Deus e por isso
teve consequências amargas da sua precipitação. Mas outro, porém, escolheu esperar em Deus e fruto disso foi abençoado. E a Bíblia está recheada de exemplos assim. Quando nós olhamos para a vida de Saul, Saul estava no processo de consagração, de ser consagrado a rei sobre Israel, e ele recebeu uma ordem clara do profeta Samuel. A ordem clara era: espera 7 dias, até ao final do 7º dia eu virei e tu serás consagrado como rei sobre Israel, o teu reino vai ser confirmado para sempre. Chega o 7º dia, Saul, vendo que Samuel não havia meio de chegar, pensava que se calhar Samuel se tivesse esquecido, ou tivesse atrasado, ou não aparecesse, deixando-se pressionar pela situação que estavam a viver, pelo rebuliço do povo, acabou por fazer aquilo que era contrário a Deus, e ele acabou por se precipitar antes da vinda do profeta Samuel. Sabem o que é que aconteceu? A Bíblia diz-nos: vendo que o povo se espalhava de mim, ele acabou por agir impetuosamente. E o que aconteceu foi que, depois daquela decisão de Saul, Samuel acabou mesmo por chegar. Samuel não chegou atrasado. Samuel chegou no final daquele 7º dia que disse que iria chegar. A verdade é que Saul já se tinha precipitado. E por causa daquela precipitação de Saul, a Bíblia ensina-nos que foi-lhe retirada a bênção de Deus sobre o seu reino. Deus rejeitou Saul como rei e Deus escolheu Davi como rei. Sabem que, de facto, as nossas escolhas têm consequências. E se neste tempo de esperarmos em Deus, se nós não entendermos a importância de saber esperar nele, de esperar pelo tempo dele, e como eu dizia há pouco, qual é o tempo certo? O tempo certo é o tempo de Deus, é o momento de Deus, é o momento em que Deus diz é agora, é o momento em que o Senhor responde. Se nós nos precipitamos nas nossas escolhas, se nós nos precipitamos no caminho que seguimos, acabaremos por experimentar aquilo que Saul experimentou. Sabem, ouçam o seguinte: eu já ouvi cristãos dizerem o seguinte: eu faço o que fizer, vá para onde for, Deus está comigo. Já ouvi muito cristão dizer isto. Se me disserem que Deus está em todo lugar, claro. Se me disserem que Deus conhece todas as coisas, é óbvio. Mas como é que Deus pode estar comigo se eu seguir um rumo contrário ao caminho de Deus? É Deus nosso empregado que tem que carimbar as decisões que tomamos? Ou é Ele Deus e nós seus servos? Os irmãos entendem? Não é verdade que Deus está comigo em tudo aquilo que eu fizer. Se o irmão me diz: Deus nunca me vai abandonar, amém. O Senhor vai me ajudar em cada situação, é claro. O amor de Deus é um amor teimoso, a graça de Deus vai para além daquilo que nós merecemos. Mas, irmão e irmã, as nossas escolhas, se tivermos escolhas erradas e contrárias às de Deus, há consequências das nossas escolhas. Se Saul mais tarde se tivesse arrependido, pedido perdão a Deus, se tivesse reconciliado com Deus, Deus iria abençoar a sua vida, mas o seu reino já estava perdido. Irmão, e nós precisamos de entender que há consequências das nossas escolhas. Deus não nos vai abençoar em tudo o que fazemos. Deus vai nos abençoar quando a sua vontade é cumprida nas nossas vidas. E quando nós aprendemos a esperar nele. O não esperar-nos em Deus, na grande maioria das vezes, leva-nos a agir sem pensar. E a desobedecermos à direção de Deus, a fugirmos à sua vontade. E normalmente as decisões que tomamos em dias de espera são decisões erradas e contrárias às de Deus. Alguns poderão pensar: mas será que vale mesmo a pena esperar em Deus? Será que Deus vai mesmo responder? É claro que Deus vai responder. Até porque quando alguma coisa falha, não é Deus que falha, somos nós que falhamos. Quando alguma coisa não corre bem, não tem a ver porque Deus não nos queria cuidar ou abençoar. Tem a ver muitas vezes fruto daquilo que falávamos, das nossas precipitações. Ao olharmos para a vida de Jó, vimos um exemplo bem diferente do exemplo de Saul. Se Saul se precipitou, fruto disso, perdeu a bênção de Deus sobre o seu reino,
e foi escolhido outro para rei sobre Israel, ao olharmos para a vida de Jó, nós podemos ver na vida de Jó um homem que perdeu tudo. E foi muitas vezes influenciado para amaldiçoar a Deus e abandoná-lo. Se conhecem o livro de Jó, vocês também conhecem os conselhos dos amigos de Jó. E também conhecem os conselhos de momentos difíceis em que a mulher de Jó dizia disparados. Há pessoas que em dias de dificuldade e de tempestade e de luta e de dissabor dizem disparados. Pensam em disparados. E nós precisamos de aprender, não é a ouvir aquilo que gostamos de ouvir, ou apenas a ouvir aquilo que é a zanga, ou a revolta, ou a indignação de quem quer que seja. O que nós mais precisamos em dias onde precisamos de direção para a nossa vida é de ouvir a vontade de Deus. E a atitude de Jó, apesar das influências que estavam à sua volta serem para ele abandonar a Deus e morrer, a atitude de Jó foi, capítulo 13, versículo 15. Mesmo que eu morra, dizia Jó, nunca vou deixar de confiar em Deus. Mesmo que eu morra, nunca vou deixar de esperar em Deus, dizia Jó. Jó estava preparado para enfrentar qualquer situação. Em todos os momentos, ele iria esperar em Deus, pois sabia que Deus jamais falharia para com ele. Os irmãos, vejam comigo este texto da palavra de Deus que está no Salmo 18, versículo 31. Vejam o que está escrito. Os caminhos de Deus são, o que é que diz? Perfeitos. Diga lá comigo, os caminhos de Deus são perfeitos. Ou seja, o caminho de Deus não tem falhas, não tem erros. Eu não estou a dizer que não tem lutas. O caminho de Deus tem lutas pelo caminho. Mas o caminho de Deus é um caminho perfeito. Os caminhos de Deus são perfeitos e as promessas do Senhor são dignas de confiança. E a seguir diz, Deus protege os que nele confiam. Deus protege os que nele confiam. Irmão e irmã, neste processo de esperarmos em Deus, Ele vai proteger-te, Ele vai guardar-te, Ele vai livrar-te de todos os males. Sabem que quando nós estamos neste processo de esperar em Deus, é muito importante nós permanecermos firmes na nossa fé e na nossa confiança em Deus. E não perdermos o ânimo. Irmão e irmã, você está cá? Você sabe que o ânimo está muito relacionado com a fé? Às vezes nós damos lugar ao desânimo. E o desânimo está envolvido e traz consigo incredulidade, dúvida, indignação, inquietação. Mas aquilo que aprendemos sobre a alegria de Deus é que a alegria de Deus não está relacionada com circunstâncias. A alegria de Deus reside em nós, fruto de quem vive em nós. E quando nós entendemos isto, percebemos que mais importante do que aquilo que nós sentimos é aquilo que Deus diz. Irmão, tantas vezes nós sentimos tanta coisa contrária a Deus. Tantas vezes surgem pensamentos contrários a Deus. Tantas vezes as circunstâncias da vida e os nossos olhos nos levam a ver outras coisas. Mas, irmão e irmã, mais importante do que aquilo que tu sentes é aquilo que Deus diz. Mais importante do que aquilo que os teus olhos veem é aquilo que Deus diz. Porque Deus não está e jamais estará sujeito às circunstâncias que o homem está a viver. Deus é e Deus sempre será Deus. E as suas palavras sempre serão fiéis sobre a nossa vida. A Bíblia diz-nos que os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras, disse Jesus, essas jamais irão passar. Algumas vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos, Senhor, e chegamos cansados, esgotados, porque tentámos resolver alguma coisa por nós mesmos e não conseguimos. Lá estamos nós a querer dar uma ajuda a Deus. E chegamos diante de Deus e dizemos, Deus, eu não consigo mais. E sabe o que é que Deus diz? Finalmente! Porque por vezes vivemos cheios de nós mesmos.
Achamos que pela nossa força, pela sabedoria que temos ou pela experiência da vida, conseguimos resolver tudo e mais alguma coisa. A verdade é que muitas vezes nós precisamos de nos esvaziar de nós mesmos, porque só vazios de nós mesmos é que podemos ser cheios de Deus. E Deus diz finalmente, quando nós reconhecemos a nossa pequenez. Entendemos à luz da palavra de Deus que o relógio de Deus é perfeito. Você está cá? O relógio de Deus é perfeito. Este relógio é um relógio suíço que me ofereceram. Foi uma prenda de Natal. Não foi deste Natal, foi de outro Natal. Mas sabem que é um relógio daqueles automáticos que ele ganha corda pelo movimento. Se eu o uso e depois o tiro, ele aguenta 2, 3 dias. Mas sempre que eu pego nele, porque eu só o uso em circunstâncias especiais, que é para não o partir assim de repente, se eu tiro do pulso, ele dura 2, 3 dias. Mas sempre que o vou pôr novamente, sabe o que é que eu tenho que lhe fazer? Tenho que acertar a hora, tenho que acertar os minutos, tenho que acertar o dia da semana, tenho que acertar absolutamente tudo. Porquê? Porque é um relógio que, apesar de ser suíço, não é um relógio perfeito. É um relógio que tem mãos dos homens. Mas sabe uma coisa? O relógio de Deus é mesmo perfeito. Ainda esta quarta-feira nós falávamos do exemplo de Lázaro, um exemplo que vocês conhecem bem, e da tristeza de Marta e Maria, que depois de terem enviado o recado a Jesus dizendo: Lázaro, o teu amigo está doente, por favor, vem depressa ajudar-nos. E Jesus não estava assim tão distante de Marta e Maria. A verdade é que quando Jesus chegou, o relógio de Jesus não devia estar certo, porque ele não foi logo, quando Lázaro estava doente. Quando Jesus chegou perto da família de Lázaro, Lázaro já estava morto há 4 dias. Há 4 dias que Lázaro estava morto quando Jesus chegou. E nós temos muito de Marta e Maria, muitas vezes na nossa vida. Diante de situações, sentimos-nos muitas vezes indignados porque parece que Deus não há meio de agir. Marta e Maria diziam para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E muitas vezes há muito de Marta e Maria em nós, dizendo: Senhor, porquê é que não intervens? Senhor, porquê é que não moves? Senhor, porquê é que não fazes? Senhor, porquê é que não respondes? Não vês que é agora que eu preciso? É agora que eu necessito da tua resposta, da tua mão. Mas, irmão e irmã, olhando para o exemplo de Marta e Maria, para nós é fácil porque estamos a ler e conhecemos o fim da história. Mas se nós vivêssemos aquilo que Marta e Maria viveram, como por vezes vivemos na vida, irmão, ao olharmos para este exemplo da palavra de Deus, entendemos que, de facto, Deus não retarda a sua promessa, conforme está escrito, ainda que alguns a tenham por tardia. No sentido em que o quê? Que o relógio de Deus é perfeito. Os irmãos estão cá? O relógio de Deus é perfeito. Deus não falha. Olha, peço a vossa atenção para aprendermos algo muito importante sobre o tempo de Deus. Você está cá? Veja o que está escrito aqui. Se isto trabalhar, foi-se a pilha. Ok, mais um toque. Outro. Mais 2. Ok. Irmão e irmã, se você conseguir guardar isto que aqui está e levar para casa, vai de barriga cheia. O tempo de Deus não é baseado em minutos, segundos, dias ou anos. O tempo de Deus baseia-se em aprendizagem. Deus quer que aprendamos a confiar e a esperar nele plenamente. Você ouviu bem? Muito do tempo de Deus nas nossas vidas tem a ver com aprendizagem. Tem a ver com confiarmos e esperarmos nele completamente. Porque é que há pessoas que passam uma vida inteira exatamente com os mesmos problemas, com as mesmas circunstâncias e não há meio de as vencerem? Está aqui a resposta. Porque muitas vezes no momento da prova
nós não olhamos para a prova como tempo de aprendizagem, não crescemos, não desenvolvemos. Então o que é que acontece? Um pouco mais à frente vamos voltar a cometer os mesmos erros, a cometer as mesmas falhas. E a vida acaba por ser uma repetição das mesmas situações, só que em contextos diferentes. Tudo porque não confiamos, não esperamos, não aprendemos. Então, muito do tempo de Deus está relacionado com o tempo de amadurecimento. Muito do tempo de Deus na nossa vida está relacionado com o tempo onde Deus nos forma. Onde Deus nos transforma, onde Deus nos forma para termos o coração segundo o dele. Veja o que a palavra do Senhor diz. E, agora já trabalho ao comando. Veja o que diz. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão. Você já reparou que a Bíblia fala acerca dos jovens e dos moços? Ou seja, nós sempre pretendemos olhar para aqueles que são mais novos como cheios de força, que nunca se cansam, que são capazes de tudo. Pois é, a Bíblia diz que os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão. Agora veja o último versículo. Mas os que esperam no Senhor. Veja o que acontece quando esperamos em Deus. Renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Ou seja, quando nós esperamos em Deus, encontramos renovação das nossas forças. Subirão com asas como águias. Eu não sei o que é que acontece quando vamos de avião. Nós temos uma vista e uma perspectiva das coisas bem diferente do que termos os nossos pés no chão. Ou seja, quando nós esperamos em Deus, aprendemos a ter a visão de Deus. Aprendemos a colocar o olhar de Deus sobre as circunstâncias que estamos a viver. Veja o que diz. Correrão e não se cansarão. Ou seja, por difícil que seja o processo, Deus nos capacitará nesse processo. Caminharão e não se fatigarão. Nesta caminhada de esperarmos em Deus, quando verdadeiramente confiamos nele, ele dá-nos força no processo de aprendizagem. Ele dá-nos força neste processo onde estamos a crescer nele. Por isso, irmão e irmã, não há motivo para andarmos ansiosos. Não há motivo para termos dificuldade em dormir. Não há motivo para darmos voltas na cama a pensar como é que vamos resolver isto, aquilo, aquilo outro. A Bíblia, ela é clara quando nos diz, confia no Senhor, segue os seus caminhos. O salmista, ele dizia, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Irmão e irmã, ainda em Eclesiastes, eu vou pedir ao grupo de louvor para subir. Diz assim, em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, ouça com ouvidos de ouvir. Tudo tem a sua ocasião própria. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear. Tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se e abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Irmão, a Bíblia é clara. Tudo tem a sua ocasião própria. Irmão e irmã, eu não sei aquilo pelo qual tu andas a orar e a esperar a mão de Deus. Alguns, se calhar, se lhes perguntássemos quando é que tu gostarias de ver a tua oração respondida? Já! Agora! Hoje! Amanhã! Mas sabe, irmão e irmã, quando o homem faz as coisas à sua maneira, sempre estraga. E isso vê-se na natureza, vê-se na vida, vê-se no dia a dia e vê-se também nas coisas de Deus.
Mas a Bíblia diz-nos que o caminho de Deus é perfeito. Então, qual deve ser o nosso papel? Nós não devemos nem querer adiar aquilo que é o plano de Deus, não nos queremos atrasar, mas também não queremos antecipar aquilo que Deus quer fazer. Porque o relógio de Deus é perfeito. Qual é o tempo certo? O tempo certo é o tempo de Deus. Qual é o momento certo? O momento certo é aquele que Deus disser que é. Então qual é o nosso papel? Meu irmão, o nosso papel é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é sinal de confiança nele. Esperar no Senhor é sinal de que os nossos olhos estão nele. Nossa confiança está nele. Não andamos ansiosos. Ai, quando é que eu vou conseguir isto? Ai, quando é que eu vou conseguir aquilo outro? Não, não. Irmão, irmã, espera no Senhor. E no tempo certo, Ele agirá. No tempo certo, Ele virá ao teu encontro para te abençoar. Agora lembre-se, irmão e irmã, daquilo que falávamos há pouco. Neste processo de esperarmos em Deus, muito do processo de espera é um processo de aprendizagem. Pense comigo. Quanto mais rápido eu aprender neste tempo em que eu estou a esperar em Deus, mais rápido eu também vou ver a mão de Deus. Imaginemos que Deus está a querer ajudar alguém a ser mais moderado com a sua boca, para não falar demais. E essa pessoa não entende isso e continua a falar demais. A circunstância, por sua vez, Deus usa para ajudar essa pessoa a entender, não sairá da sua vida. Mas quando ela entende, não, Deus quer transformar a minha vida. Ele quer que eu seja mais moderado, mais sábio. E às vezes ser mais moderado e mais sábio é ser mais calado. Quando eu entendo isso, e eu percebo neste processo de espera a mudança ou a transformação que Deus quer fazer numa área da minha vida, como o exemplo que vos estou a dar. Quando nós entendemos isso, muitas vezes é exatamente aí que Deus age. Então a pergunta não é: porquê é que eu estou à espera, Senhor? A pergunta é: o que é que há a aprender? A pergunta não é: quando é que vais agir, Senhor? Mas a pergunta certa é: Senhor, o que é que estás a falar comigo? O que é que eu devo entender neste momento de espera? O que é que tu estás a falar?